Se você parasse agora uma pessoa na rua e perguntasse para ela, para que serve o açúcar? Provavelmente a resposta seria energia. E coincidentemente, energia também é a palavra-chave para o nosso organismo, para que ele funcione a todo vapor. E assim precisamos de energia também para manter a composição e as funções corporais, isto é, para apoiar todos os processos fisiológicos decorrentes da absorção de alimentos, para realizar os nossos trabalhos e também para se adaptar aos estresses ambientais, como mudança de temperatura ou até mesmo ingestão de alimentos e tensão emocional. Também precisamos de energia extra para alguns tipos de processos de síntese de novos tecidos durante o nosso crescimento e até mesmo na gravidez. Quando o papo é lá do mundo da nutrição, a energia é resultado do metabolismo dos nutrientes na forma de energia química que é proveniente das moléculas orgânicas dos alimentos. A energia que o nosso organismo precisa vem dos carboidratos, proteínas e também da gordura. Por sua vez, são metabolizados e transformados em glicose, ácidos graxos, aminoácidos antes de chegarem dentro das células. Segundo alguns especialistas, a alta quantidade de insulina liberada pelo pâncreas impede o nosso emagrecimento. Talvez você já tenha tentado uma dieta bem rigorosa e com uma excelente frequência de atividade física, mas, de acordo com nutricionistas americanos, o efeito do açúcar refinado não ajuda nada na dieta. Pode causar uma queda na performance física mental, pois causa desequilíbrio químico e hormonal no organismo. Então não adianta fazer dieta restritiva. Nesse momento não iremos aprofundar o estudo sobre o processo da glicose dentro do nosso organismo, mas o que eu posso te adiantar é que ela estimula sim a secreção da insulina. Isso acontece para que promova a captação do armazenamento o mais rápido possível para o seu uso dentro de tecidos como músculos, tecidos adiposos e até mesmo pelo fígado. Bom, voltando aqui para o nosso papo sobre o combustível que move o nosso corpo, a principal e a primeira fonte de energia do nosso organismo é o carboidrato. Por exemplo, cereais, arroz, aveia, sorgo, cevada, milho. Já o perfil das refeições dos brasileiros são compostas por exatamente arroz, feijão e açúcar, presente em todas as classes, regiões, áreas urbanas, rurais, está presente, mas todo o açúcar refinado de adição é excessivo, é supérfluo. Ou seja, vai além do que o nosso corpo precisa, porque o organismo consegue transformar 100% dos carboidratos ingeridos em glicose. 60% das carnes, por exemplo, e 15% das gorduras também são convertidos em glicose. O que eu tô querendo te dizer é que o corpo não precisa de açúcar para sobreviver e para ter energia, porque a primeira coisa que ele vai fazer para absorver essa energia vai ser dos carboidratos, das proteínas e da gordura. E só muito depois ele vai lembrar do açúcar. Todo esse açúcar que entra na fila de espera se transforma em energia, verdade, mas ele vai para o estoque. Só que o estoque é em forma de gordura. Muitas vezes eu já te disse publicamente que o açúcar é uma caloria vazia e um ladrão de energia. Quando o açúcar está em excesso no nosso organismo, ele reage e tende a depositar-se, a exigir trabalho orgânico extra e a diminuir o tempo de vida, porque a célula só usa esse açúcar caso houver necessidade. O resto passa simplesmente por estorvo metabólico, ou seja, ele está lá só para atrapalhar o trabalho dos outros. Você já passou alguma vez por isso no seu trabalho? Alguém que está lá só para atrapalhar o seu trabalho? O consumo de açúcar causa o aumento de taxa de glicose no sangue, que em primeiro momento a gente sente maior prazer, né? Disposição, energia, é maravilhoso. Só que o organismo libera um hormônio chamado dopamina, que é responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Bem similar ao que acontece, por exemplo, com o consumo de cocaína. Porém, depois de comer o açúcar, minutos depois a gente sofre o efeito rebote, que é aquela preguiça, falta de energia, uma fadiga. Isso tudo é culpa do açúcar, que está atrapalhando todo o processo de trabalho do pâncreas, que agora precisa trabalhar em dobro e com muito mais energia para produzir a insulina, para conseguir então normalizar os níveis de glicose no sangue. Por isso é comum aquele cansaço chegar com tudo. Para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma dieta saudável acontece quando o consumo de açúcar diário
por pessoa corresponde a menos de 5% do total das calorias ingeridas no dia. Isso dá mais ou menos umas 5 colheres de chá de açúcar. Em países ocidentais como o Brasil, o açúcar pode representar mais do que 15% da ingestão diária. Isso vale para os açúcares que existem nos alimentos, porque o corpo não consegue distinguir a diferença entre as versões naturais, os processados quimicamente e assim por diante. O nosso organismo tem um sistema que automaticamente regula e mantém os níveis de glicose entre 70 e 110 miligramas a cada 100 ml de sangue. Quando a gente consome mais açúcar do que precisa, a insulina entra em atividade e causa a queda desses níveis, chamando hipoglicemia. Traduzindo, a hipoglicemia acontece quando os níveis de glicose no sangue estão abaixo de 70. E é muito importante dizer para vocês que a hipoglicemia pode acontecer em diferentes situações. É comum acontecer antes das refeições, porque ficou muito tempo sem comer, durante ou depois de um exercício muito puxado, quando a insulina está alcançando o seu pico, ou até mesmo durante o sono. Isso acontece porque aumentamos por conta própria a quantidade de atividade física sem orientação correta. Ou a gente decide ajustar a alimentação, deixa de comer alguma coisa, deixa de tomar algum tipo de medicamento, pula refeições, comemos menos naquele dia do que a necessidade diária, toma mais medicamento, ingere álcool. Gente, muitas coisas podem levar o nosso organismo à hipoglicemia. É muito fácil botar a culpa no açúcar, não é mesmo? Difícil é se mexer para encontrar realmente quem é a fonte primária desse problema. Porque, como eu te disse, a glicose é resultado do trabalho que o organismo teve para transformar o carboidrato, a gordura e a proteína em energia. E para ter glicose no sangue não depende necessariamente do açúcar. E, infelizmente, quando a gente está em hipoglicemia, o cérebro é diretamente afetado. Daí é muito comum o organismo se manifestar com alguns sintomas, como depressão, tremores e agitação. Por isso, cuide bem da sua alimentação. Sentiu fome? Coma um alimento saudável, por exemplo, uma fruta, uma fibra, pasta de amendoim e outros alimentos. Outra coisa bem interessante que eu tenho para te contar é que o açúcar refinado é um produto que o organismo rejeita. Você acredita? Ele rejeita porque causa muitos transtornos na sua composição química. Por outro lado, a frutose é sempre muito bem-vinda no nosso organismo porque exerce um papel de produzir acetato, que é a matéria-prima para a montagem das moléculas de colesterol. Mas o açúcar branco causa o aumento da acidez do organismo, ou seja, descalcifica e desmineraliza tudo aqui dentro. A consequência disso é que o corpo não consegue absorver e fica com falta de cálcio, magnésio, zinco, selênio e tantos outros nutrientes que são super importantes para garantir a nossa imunidade. Outra informação muito interessante é que essas células de defesa de uma pessoa que usa açúcar, ela é capaz de destruir cerca de 14 bactérias invasoras. Já em uma pessoa que ingeriu 24 colherinhas rasas de açúcar branco, sabe? O seu leucócito é capaz de destruir apenas uma bactéria. 14 contra uma. Bom, tudo isso que eu te contei é só para reforçar que sim, o açúcar também é uma caloria vazia. Isso, além de roubar a nossa energia, ainda é zero nutritivo, só traz problema para o funcionamento do nosso organismo. Além disso, causa outras alterações no organismo, tais como aumenta a inflamação do organismo, aumenta a taxa de gordura, altera o nosso metabolismo, ele fica lento, também atrapalha o funcionamento do fígado, sobrecarrega o trabalho do pâncreas e aí pode acabar causando e desenvolvendo diabetes. Quem diria, né, que algo tão doce tem a capacidade de tornar nossa vida tão amarga?